Sejam todos muito bem-vindos ao IDOT Entrevista, que será exibido no canal IDOT Oficial do YouTube. Como o nome já denuncia, será um programa de entrevistas que contará com uma personalidade de influência para a osteopatia e para o IDOT. O objetivo vai ser expor a biografia e a opinião de nossos convidados. O nosso programa contará com a participação de renomados profissionais que entrevistarão nosso convidado. Eu sou Fábio Damião e terei a honra de conduzir esse programa. O convidado de hoje ostenta uma simplicidade e humildade pouco comuns. Ex-jogador de futebol, conheceu a fisioterapia na reabilitação de uma lesão. Um visionário, com seu olhar direcionado para o futuro, utiliza todos os seus recursos internos para agir no presente e não se fixa no passado, usando apenas as experiências adquiridas ao longo de sua história para construir o seu sonho, que é o trampolim para tantas outras histórias e sonhos. Eu estou me referindo ao professor D.O. Antônio José Docussi Filho, diretor-geral do IDOT, que vou tomar a liberdade, nesse encontro, chamá-lo simplesmente de Zezé, como é mais conhecido. Hoje contaremos com a presença de grandes profissionais do IDOT, todos fisioterapeutas, com formação completa em osteopatia e vasta experiência clínica. Eles serão os responsáveis por extrair o melhor do nosso convidado de hoje. São eles: professor José Luiz Martinelli, fisioterapeuta, professor do IDOT, de graduações de universidades conceituadas e pós-graduações em fisioterapia. Carrega consigo a figura do paizão, que cobra a qualidade e seriedade dos seus alunos e, na mesma intensidade, acolhe e auxilia seus alunos na construção do conhecimento e aprendizado. Isadora Alessa Moreno, professora do IDOT, coordenadora do IDOT São José dos Campos, mestre em fisioterapia pela Unesp e doutora em cardiologia pela Unifesp. Cuida dos seus alunos como seu maior patrimônio. Seu carisma, sua busca incessante pela melhora e pelo correto, a colocam como referência profissional. José Eduardo Lima Souza, professor do IDOT, coordenador do IDOT Presidente Prudente, tem a titulação máxima em osteopatia, o DO. Questionador e sempre ativo nas discussões que tangem a ação do osteopata e muito próximo do nosso convidado. Paulo de Moura Pasco, coordenador do IDOT Brasília, membro especialista e ex-conselheiro titular do Conselho de Ética da OAB, Associação dos Osteopatas do Brasil. Mesmo não sendo professor, detém um conhecimento técnico e clínico como poucos. Seu perfil analítico e sua busca pela coisa correta o colocam como coordenador multipremiado em nossos congressos internacionais. Zezé, primeiramente, é uma honra poder estar aqui conduzindo a estreia desse programa, tendo você como primeiro convidado. Agradeço a sua presença e aproveito para iniciar o nosso primeiro bloco de perguntas. A pergunta que eu quero fazer para você, Zezé, é: como você definiria a sua trajetória profissional, do início aos dias atuais? Bom dia a todos, né? Queria primeiro, antes de responder a pergunta, Fábio, agradecer o convite da equipe do IDOT e também estou bastante honrado em ter sido convidado, né, para a estreia do nosso programa aqui. Bom, Fábio, a minha trajetória profissional, do início ao fim, né, é muito parecida com de muitos fisioterapeutas que tentaram a carreira de osteopatia. Eu era um fisioterapeuta, como você diz, né? E tive o privilégio de ser um dos primeiros a conhecer a osteopatia, né? E quando eu conheci a osteopatia, desde o primeiro momento, eu tive a certeza que eu queria aquilo para a minha vida. Então, eu vinha de alguns fracassos profissionais, né? Então, eu peguei a osteopatia como uma grande chance, né? E agarrei, né? Procurei ter ela como meu pilar de sustentação. E as coisas não foram muito programadas, não. Elas foram acontecendo, né? Então, o IDOT foi acontecendo, a melhoria do IDOT, a construção, tudo isso não foi uma coisa planejada, não. Foi uma coisa, conforme foi acontecendo,
né? As oportunidades foram surgindo, eu não tinha noção, né, de ter uma escola. Eu comecei a lecionar e em outra escola e, foi até não poder mais lecionar na outra escola que eu falei, bom, como ninguém mais me convidava, eu falei, eu vou criar a minha. Então eu comecei a... Então essas coisas assim foram acontecendo e a gente está aqui hoje, né? Então, acho que durante o programa aí a gente vai ter oportunidade de falar de bastante coisa, mas é uma trajetória de muita luta, de muito sacrifício também. Perfeito, Zezé. A partir de agora, os nossos entrevistadores, nossos profissionais, vão fazer uma série de perguntas para explorar o tema. Queria começar com o professor Deógenes José Eduardo de Lima Souza. Zé Eduardo, sua pergunta para o nosso convidado, por favor. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo entrevistar o Zezé, que, sem dúvida nenhuma, é a minha maior referência profissional e pessoal também. Eu tenho a honra de viver com ele diariamente há 12 anos. A gente divide a clínica, né? Então eu sei de muita coisa, muitas histórias que com certeza foi inspiradora para mim e talvez possa ser para você que está assistindo aí. Zezé, muita gente, a maioria das pessoas, quando entra na adolescência, ele já começa a imaginar a profissão, né? Escolher a profissão. E uma particularidade minha e sua é que a gente tentou, antes disso tudo aqui, ser jogador de futebol, né? E eu gostaria que você falasse para as pessoas como que foi essa transição, como você decidiu parar de jogar futebol para se tornar fisioterapeuta e como foi o início na sua faculdade, né? Essa virada de profissão aí. Então, Zé, eu como toda criança, né, eu tinha um sonho, né, de ser jogador de futebol. E eu tinha isso como uma prioridade, né? E até que vinha bem. Eu joguei nas categorias de base de alguns clubes, do Guarani, do América de Rio Preto, do Botafogo de Ribeirão Preto, e eu tinha até uma boa condição. Quando eu estava em Rio Preto, eu conheci um jogador que eu não sei se ele foi uma grande influência ou enfim, mas ele acabou me influenciando muito. Ele era do time profissional do clube e ele gostava muito de estudar, de ler, né? E eu fiz muita amizade e comecei a conviver muito com ele. E foi nesse período aí que eu que a dúvida começou a chegar na minha cabeça, né? De ser jogador ou seguir uma outra carreira que não fosse ser o jogador de futebol. E então eu comecei a ler bastante, a estudar, e nessa época eu tive uma contusão e eu fui parar numa clínica de reabilitação de fisioterapia, conheci os profissionais de fisioterapia, vi o trabalho, tudo. E isso aí me chamou muita atenção, né? Falou, poxa, isso aí seria uma coisa que eu gostaria de fazer se eu não fosse jogador de futebol, né? Eu poderia trabalhar com atletas, enfim, era esse o sonho que eu tinha. E acabou que jogando futebol eu fui prestar um vestibular por acaso na cidade de Presidente Prudente, mas assim com a chance zero de passar. E para minha surpresa eu passei, né? E quando eu passei na época, né, não é igual hoje. Hoje é mais fácil o ingresso a uma faculdade. Na época era um pouco mais difícil, né? Tinha poucas faculdades. E aquilo, cara, eu achei que aquilo foi um grande feito eu ter passado naquilo. Eu falei, eu vou largar. E aí eu acabei largando. Ah, mas eu confesso para você que foi muito difícil para mim, né? Porque depois eu passei anos e anos e anos arrependido dessa escolha, né? Tanto é que muitos amigos meus do futebol, eu não tenho nem convivência mais com eles porque me remete a coisas que eu poderia ter feito. Então é como se eu tivesse deixado uma coisa pela metade, entendeu? Então eu sofri muito com isso.
Então, foi mais ou menos assim a trajetória que eu acabei chegando na fisioterapia. Depois eu tentei voltar a jogar de novo, mas aí eu casei muito cedo, meu primeiro casamento, então já tinha compromisso, então ficou mais difícil para mim. E aí eu tive que seguir na profissão mesmo. Perfeito. Professora Isadora Lessa Moreno, sua pergunta? Primeiramente, queria também agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, é uma honra. E a minha pergunta para o professor Zezé vai no sentido que ele comentou inicialmente sobre a trajetória e ele comentou sobre a questão que ele acabou introduzindo, iniciando o seu próprio curso, né? Então, muitos alunos que pegaram ele nesse início falavam que conheciam como o curso do Zezé, não era o IDOT, era o curso do Zezé. Então, a minha questão vai nesse ponto. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Zezé, que esse curso que você começou a introduzir, que era o conhecido curso do Zezé, como que era a organização, o material didático, onde que acontecia esses seus cursos, como eram as suas aulas. Eu acho que é uma história bem bacana que se você pudesse contar e compartilhar com a gente aqui, eu ficaria muito grata. Tá, legal essa pergunta. Bom, antes eu vou comentar um pouquinho antes. Quando eu comecei a cursar osteopatia, então desde o começo eu me dediquei muito à osteopatia. E eu venho da formação da escola, todos sabem, da Escola de Madrid. Então, quando terminei o curso na Escola de Madrid, eu fui convidado a dar aula para a Escola de Madrid, né? E a Escola de Madrid, ela exigia lá um comprometimento do aluno, ou seja, você só poderia falar de osteopatia dentro da escola de Madrid, você não poderia sair. No primeiro momento eu aceitei, mas depois os convites da escola de Madrid ficaram muito escassos, né? Então eu tinha, só para você ter uma ideia, eu podia dar, normalmente eu dava 1, 2 aulas por ano na escola. Então foi aí que eu comecei a pensar em alguma coisa própria, né? Aí a escola não aceitou, ela colocou em xeque, né? Falou, olha, você tem que escolher. Eu falei, então eu vou escolher ficar comigo e vou deixar a escola. E aí eu comecei, né? Eu lembro que eu estava numa situação muito difícil, né? Profissional, financeira, e todos os alunos das faculdades de Presidente Prudente, eles iam muito na minha clínica aprender lá comigo, né? Então eu era especialista falava, né? Especialista em joelho, em esportes, né? Eu já tinha um certo conhecimento de osteopatia. Na época, nós tínhamos uma terapia que chamava isostoetin, que meio que desapareceu, mas é uma ginástica tipo Pilates hoje, um pouco mais. Estava começando também um RPG, então tinha era tudo muito novo, né? E eu, então, nessa época, eu falei assim, tinha um colega meu, eu falei, olha, vai lá, fala para o pessoal da faculdade que eu vou fazer um curso que eu vou ensinar tudo que eu sei. Fala para a propaganda foi essa, né? Eu falei, ó, tudo que eu sei eu vou ensinar, tá? E era o William Nogata, esse cara. Né? Esse cara é um grande osteopata hoje. Aí o William falou, juro mesmo, você vai ensinar tudo que você sabe? Eu falei, William, vou montar um curso, eu vou ensinar tudo que eu sei. Você me ajuda a montar? Ele falou, não, deixa comigo. Né? E o William foi na faculdade e ele falou, olha, pessoal, o Zezé, ele está fazendo um curso de um negócio novo que se chama osteopatia. Ele tem um conhecimento lá das cadeias musculares, tudo tem. Então ele vai juntar tudo que ele sabe de esporte, ele vai juntar tudo que ele sabe e vai ministrar um curso, né? E o Nogata ainda me perguntou, mas eu falei, Nogata, como que vai se chamar esse curso aí? Eu falei, não, fala que é o curso do Zezé, tá? Nós vamos dividir em 3 etapas, vão ser 3 semanas, né? 3 finais de semana seguidos e a gente vai... então a gente vai fazendo um modelo teórico e prático, como eu havia aprendido na osteopatia. E aí surgiu
surgiu o IDOT, né? Então nós fazíamos o Xerox, recortava as figuras, escrevia a máquina de escrever, fazia as legendas e depois batia a foto e montávamos a apostila. E assim nasceu o IDOT. Então, e essa turma aí, eu lembro até hoje, nós tivemos 43 alunos inscritos. Foi aí que eu falei, opa, eu acho que aqui vai dar certo, né? E aí começou, então, o curso do Zezé, que depois, futuramente, virou o IDOT. E a próxima pergunta eu gostaria que o professor José Luiz Martinelli pudesse fazer. Muito obrigado, gente. É um prazer e um orgulho muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigado por vocês me dar essa oportunidade. Zezé, você é o nosso ícone, não tenha dúvida disso. E você realmente deve mesmo ser espelhado por muitas pessoas. Você é uma pessoa de referência muito grande para nós e espero que Deus lhe dê saúde e que você tenha muito tempo ainda com a gente, tá bom? Aproveitando o gancho aí da formação da escola, Zezé, aí você já contou isso para nós, né? Já tivemos a oportunidade de ouvir você falando sobre isso, né? E aí, a partir do momento em que você cria o IDOT, você começa a colocar dentro da metodologia, né, do IDOT e no próprio plano de ensino da escola, você começa a inserir coisas, entre aspas, diferentes da osteopatia clássica. Provavelmente seriam temas que você acreditava que faltava dentro da osteopatia, né? Dentro daquilo que você havia estudado. E aí você insere a posturologia e outras fundamentações. Eu queria saber de você como é que foi essa inserção, né? Como é que foi a formação do plano de ensino do IDOT, como que essas alterações foram acontecendo, né? As influências que você recebeu. Conta um pouco disso para a gente, por favor. Tá. Zé, obrigado pelas palavras aí. E a admiração é mútua, tá? Bom, Zé, a gente tinha, quando eu fiz o IDOT, eu tive muito cuidado para ter um crescimento que a gente vai chamar exponencial, né? Então, eu tive muitas oportunidades no IDOT porque o IDOT começa com osteopatia estrutural, se você se lembra, não sei se você se lembra, ele fica um período longo com osteopatia estrutural, né? Não que eu não tivesse conhecimento da osteopatia craniana ou da osteopatia visceral, mas a gente não tinha know-how para... Tá? Então, eu sempre tive muito cuidado para quando a gente fosse falar, fazer alguma coisa, né? A gente tá bem certo do que a gente estaria falando, né? Porque estamos formando pessoas, quer dizer, isso é muito... E quando eu montei o IDOT, esse conceito de doença, ele vem comigo desde o início, que é aquela que existe até na escola hoje, né? Faz tempo que eu não dou as aulas de introdução, mas é aquelas perguntas, né? Por que alguém fica doente, né? Então, alguém fica doente, para ficar doente tem que ter a quebra de homeostase. E para se ter quebra de homeostase, eu preciso interagir com o meio ambiente. E quais são os meios ambientes que eu interajo? Meio físico, nutricional e... Então eu falei assim, nós teríamos um curso completo quando nós tivermos todos os elementos e fechar esse quebra-cabeça, né? Então, no decorrer da formação do IDOT, a primeira coisa que aconteceu, porque a osteopatia estrutural na minha época, o que era? Na verdade, eu não fiz um curso de osteopatia, eu fiz um curso de manipulação articular, né? Que a articulação era a base de tudo. E as técnicas de thrust praticamente fizeram parte, vamos dizer assim, 80% da minha formação. Claro? Então, obviamente, que naquele momento era o que eu tinha. Conforme o tempo foi passando, a primeira alteração que nós fizemos no IDOT foi
trazer a terapia de nervo para dentro do IDOT, que nós tivemos uma influência de um australiano chamado, se eu não me engano, Tommy Hall. Mas esse cara, ele ensinou a gente a trabalhar os nervos. Eu falei, opa, então isso cabe, porque, né, eu sempre pensava assim, se você tem uma dor no joelho, o que tem aqui para mim te tratar? Tem nervo, tem músculo, tem osso, eu preciso saber, porque a osteopatia trabalha os tecidos, né? Então essa foi a influência. A segunda coisa que nós trouxemos foi a posturologia. A posturologia ela vem quase que junto com a osteopatia visceral. Aconteceu duas coisas muito interessantes. Eu fui fazer um curso em São Paulo e vi o posturólogo falar. E quando ele falou, eu falei assim, puxa vida, isso parece uma coisa boba, né? Mas ele falou das pressões facetárias que ocorriam, né? São as forças anormais contrárias, né? Que eu falei, rapaz, a gente não tem isso, o osteopata não sabe fazer isso. Ele não entende, por exemplo, se ele tiver que a origem da doença foi um desequilíbrio anterior, né, causado pela boca, por exemplo, que vai gerar uma pressão facetária, o osteopata não sabe lidar com isso, né? Porque a osteopatia clássica, Zé, ela parte do conceito de segmento facilitado, ou seja, para o osteopata, para o quiroprata, é uma desordem articular que gera todo o resto. Mas você vai ter muitos pacientes, muitos que não têm essa entorse, que não tem essa disfunção. Né, você vai pegar pessoas, por exemplo, extremamente rígidas, que não são decorrência de segmentos facilitados. E a osteopatia era muito obscura com relação a isso. Então, quando eu vi o trabalho de posturologia, né, eu falei, não, isso aqui tem que ir para a escola, porque isso aqui é... Tá bom? Aí nós colocamos, nessa época também veio os cursos, né, de osteopatia visceral, porque na minha formação, a ideia que a gente tinha da víscera é que nós devíamos tratar a víscera pela víscera, né? Então, se você tem uma úlcera gástrica, né, você pode fazer tratamentos decorrentes dessa úlcera gástrica, para essa úlcera gástrica, e o indivíduo que tem uma doença visceral, ele pode ter manifestações no esqueleto. Então, por exemplo, um estômago vai dar dor na região interescapular, né? Então, olha, você tem uma dor na região interescapular que não obedece o conceito mecânico, pense no estômago. O que você tem no estômago? Ah, você tem úlcera? Ah, não tem nada. Ah, então não precisa, não é estômago. Então esse era o conceito. Então quando a víscera veio, né, como um elemento do sistema, ou seja, ela não precisa estar completamente doente para manifestar no sistema, ela como um elemento, então aí a gente começou e aí nós tivemos, né, a osteopatia no Brasil, nós somos muito privilegiados, porque o Brasil é um país que recebe muita influência. E o osteopata, habitualmente, é um cara muito... Ele tem um pouco de soberba, né? Se pegar um grande osteopata, ele tem muita dificuldade de aprender com outro grande osteopata. Cada um tem uma linha. Nós não, né? Nós fomos pegando o que as pessoas tinham de bom e quando se encaixava dentro da metodologia, nós trazíamos. E assim a gente foi agregando Aconteceu isso com a osteopatia visceral, por isso que nós, né, que o crânio já estava mais ou menos formado, e também com a informativa que nós colocamos, né? Então, quando você pega todas essas coisas que tem no IDOT, você consegue responder aquela pergunta de Hipócrates, por que a pessoa fica doente? E quando nós conseguimos fechar isso, eu falei assim, nós temos o plano pedagógico que eu desejei sempre, e contempla todas as vertentes da doença. Então, tá bom? E aí, né, Zezé, toda essa incorporação, né, que o plano de ensino recebeu, toda essa estrutura que ela tem aí hoje, né, toda essa sua maestria aí, não há dúvida nenhuma, primeiro, né, que todas essas ciências que foram
acopladas ao plano de ensino, todas elas estão dentro da filosofia osteopática. Né? Então, elas não fogem nem um pouco do que é osteopatia, verdadeiramente. E, na minha opinião, os alunos são extremamente privilegiados com esse plano de ensino, totalmente diferente e inovador. Valeu. Acho que eu gosto muito, né? Sou suspeito de falar, mas eu gosto muito. Ok. Muito obrigado, professor Zé Luiz e Zezé, pela pergunta e resposta. Consequentemente, Paulo Pasco, por favor, sua pergunta. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês e ter sido um dos escolhidos para fazer essa entrevista com o Zezé. É curioso que, apesar de eu conhecer o Zezé desde 2012, eu nunca tive um relacionamento estreito com ele, ou pessoal, assim, sempre foi, para mim, o diretor da escola, o professor, e sempre vendo ele acima de mim. Então, eu tenho, na verdade, uma curiosidade. Como eu estou no dia a dia com os alunos, né, e eles fazem perguntas para mim sobre como eu comecei, como eu cheguei aqui em Brasília, essas coisas, a minha curiosidade é a mesma com o Zezé. Então, o que eu queria saber é, Zezé, eu sei que você fez a sua formação em osteopatia, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, e aí eu queria saber como era a sua organização financeira e logística para ir até o Rio, sabendo que você tinha já um consultório cheio em Presidente Prudente. E também, uma outra coisa os alunos sempre falam, eu tenho dificuldade para estudar entre um módulo e o outro. Eu queria saber como você fazia para se organizar, para estudar durante a sua formação, não depois que você virou professor, mas sim enquanto aluno. Isso. Legal essa pergunta. Bom, Paulo, vou tentar sintetizar. Então, no começo, eu tive os cursos, eles eram muito caros, né? Eu tive algumas oportunidades de fazer osteopatia e não conseguia fazer pela questão financeira. Quando a Escola de Madrid veio, eu lembro que eu falei, puxa vida, o que eu vou fazer? Faço ou não faço? Porque era uma dificuldade financeira muito grande. E comentando com um dos amigos, ele acabou me arrumando a hospedagem no Rio de Janeiro, porque a gente ficava a semana toda. Então, eu tinha que pedir dispensa. Eu trabalhava de empregado, né? Eu não era autônomo, eu trabalhava numa clínica médica. Não tinha muita dificuldade de sair, deixar o serviço lá, né? Mas eu acabei conversando, tinha um médico que me ajudou, e eu também tive um amigo que foi muito importante, porque ele me cedeu um apartamento lá no Rio. Então eu ia e ficava no apartamento dele e acabei conseguindo, né? Então, mas eu tinha que fazer uma coisa, Paulo. Desde a primeira semana que eu fiz osteopatia, que a gente fez o módulo de lombar e ilíaco, eram juntos. Quando eu voltei para a minha clínica, eu já montei meu consultório. Eu tinha um pouco de noção de terapia manual, algumas coisas, mas eu já montei o consultório, então eu tinha os pacientes de atendimento do convênio. Então, aqueles pacientes que tinham dificuldades de melhorar na clínica normal, eu falava, olha, eu estou fazendo um método agora, um pouco diferente, mostrava para ele que ele estava com ilíaco, assim, que a coluna estava com disfunção, alguma coisa, e trazia esse cara para dentro do consultório, né? Por quê? Porque eu consegui fazer a primeira semana, mas eu não ia conseguir fazer o curso todo, né? Então eu falei assim, bom, esse negócio tem que pagar, tem que se pagar. E deu certo. Eu, com o dinheiro que eu fazia do consultório, né, tirando essas pessoas, né, tipo assim, né, quanto que é o valor da sessão? Eu falei assim, quanto que você pode me pagar? Tipo, 20, 30, pô, tudo bem, vem cá que eu vou te atender. Eu não posso fazer isso gratuitamente pelo convênio, porque o convênio não me paga. Mas eu consigo te atender até você melhorar, eu falava. E cobrava do cara um pouquinho lá. Esse dinheiro eu separava, porque era meu, né? E era o dinheiro que eu ia pagar a mensalidade.
Desculpa, qual que é a outra? Eu queria saber como você se organizava para estudar. Eu não sei se na época você já tinha filho, como é que era seu dia a dia, enfim. É muito interessante, né? Porque eu vejo as pessoas até hoje, a minha esposa, a Ana, eu vejo o pessoal estudar, eles pegam um livro e eu sempre fiz assim, Fábio. Eu estudo um pouquinho e procuro estudar o que eu estou vivendo no consultório. Você entendeu? Chegou um cara lá com problema tal, tal, tal. Eu vou lá, pego aquilo lá e estudo. E eu nunca peguei um livro no início e terminei um livro. Eu abro no meio e leio. E quando eu leio assim, 20, 30 minutos, que é o que eu consigo. Aí, aqueles 20, 30 minutos, eu fico 2, 3 dias pensando naquilo que eu li. Então, eu costumo falar que eu estudo muito sem livro, eu estudo fazendo muita reflexão. E é assim que surgem as coisas para mim, né? Eu leio sobre um assunto, sobre uma dificuldade, e eu fico com aquela dificuldade, digerindo aquela dificuldade, até eu encontrar soluções, né? Então, eu sempre fiz dessa forma, tá? Eu nunca fui uma pessoa de pegar, tem gente, eu vou ler um livro, acho que eu nunca terminei um livro todo. Agora, se você pegar na minha estante, eu tenho muitos livros, eu abro, leio um capítulo, leio um assunto que me interessa, e a partir disso, né, eu fico com aquele assunto e espero o processo criativo, ver o que aquilo me dá. Então, é a forma que eu estudo hoje, e sempre fiz assim, tem dado certo. Entendi. Obrigado. Perfeito. E com essa pergunta do Paulo, nós chegamos ao fim do primeiro bloco de perguntas, já para um rápido intervalo. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está voltando. Estamos de volta aqui com o nosso convidado, professor Antônio José Docuzzi Filho, DO, para o nosso segundo bloco da entrevista. Zezé, nós estamos passando hoje por um momento que a nossa geração ainda não tinha visto. Como você enxerga tudo o que está acontecendo e, na sua visão, quais serão as repercussões desse período para a escola? Bom, Fábio, igual você falou, né? A gente nunca tinha vivido nada igual, eu pelo menos, né? Com 54 anos, nada parecido com isso, né? Então é um período de muita incerteza em todos os aspectos, né? E esses períodos de crise, né, a gente acaba antecipando um monte de coisa. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo um bloco de entrevistas que era um projeto que o IDOT tinha para o ano que vem, por exemplo. Então, nós tivemos que antecipar para colocar esse... que é oportuno, né? A gente oferecer para os nossos alunos um período em que a escola está completamente parada e não sabemos quando vamos poder voltar, né? Eu, particularmente, falo para o IDOT, eu não costumo, né, você falou no início, e isso é uma verdade, eu não costumo fazer muitas projeções, não. Eu acho que cada um tem que, né, a forma que eu lido com isso. A gente tem que viver o presente, tem que resolver os problemas agora, né? Então, a gente está fazendo uma série de ações que a gente acha conveniente, que é possível, né? E acaba, de uma certa forma, antecipando um projeto futuro do IDOT. Ou seja, a crise ela é boa
se é que a gente pode falar que tem alguma coisa boa na crise, é isso, né? Ela acaba antecipando coisas, acaba tirando você da zona de conforto, fazendo você se mover. E eu acho que é isso, né? E com relação à doença, essas coisas, né? Acho que todo mundo tem um nível de informação muito grande. Cada um deve tomar suas precauções conforme seus arquivos, né? Mas cada um faz a gente não pode interferir muito nisso, né? Mas eu acho que crise significa antecipação, né? Isso, pro IDOT vai ser isso. Eu acho que os alunos vão perder aulas, mas vão ganhar muitas coisas interessantes que, porventura, que eles não tinham, que é o IDOT online, por exemplo, essa construção. Eu chamo de, o pessoal fica bravo comigo, mas eu chamo da TV IDOT, né? Que é um conteúdo online que o nosso aluno vai ter a partir de agora. Quer dizer, isso aqui não vai parar mais. Quer dizer, isso que nós estamos fazendo hoje aqui, a tendência é que isso continue, né? E o nosso aluno tem a oportunidade de ver não só eu, entrevistado, mas grandes profissionais nacionais, internacionais. E tudo isso aconteceu por conta da crise, né? Então, acho que a crise, se é que tem uma coisa boa, acho que é isso. Perfeito. E eu queria convidar a professora Isadora Lessa Moreno para fazer a sua pergunta relacionada a esse tema. Zezé, eu queria, na verdade, falar o tema específico sobre o processo de aprendizado do aluno, né? E talvez se você quiser dar um gancho sobre a situação atual aí, como o Fábio mesmo mencionou. Durante o meu processo de formação acadêmica, a gente vai conhecendo vários professores, né? E algo que sempre me chamou a atenção nas suas aulas foi a questão do teu olhar. Então, você se direciona à pessoa e se coloca no mesmo nível do aluno, e eu acho isso um exemplo a ser seguido como qualquer outro profissional que tenha essa ambição e desejo de lecionar. E aí a gente sente a paixão que você tem em ensinar, e como você mesmo comentou, as suas características uma das suas características é não esconder o seu conhecimento ao aluno. E aí, diante desse aspecto específico, eu queria que você comentasse e que você dissesse como que você acredita que o aprendizado é formado e quais são os pilares mais importantes aí que você considera fundamental nesse processo de aprendizagem do aluno. Acho que esse seria o meu ponto aí e que pode linkar com a situação atual. Tá. Então, esse processo se confunde um pouco com a minha formação. Eu vou falar um pouquinho de como... Quando eu fiz o curso de osteopatia, eu fiz uma escola internacional, né? E imagina um 1985, né? Quando eu comecei a trabalhar com osteopatia. Vinham os professores, existia o tradutor, e os caras falavam nomes, né? Eu confesso a você que eu sou um fisioterapeuta, não é eu pelo menos, né? Eu não sabia o que era uma articular posterior. Eu não sabia o que era um ligamento comum vertebral posterior, ligamento cruciforme. Quer dizer, a gente ouvia essas coisas nas aulas, a gente levava sustos, né? E eu tive muita dificuldade, né? Então, você imagina, eu não tinha com quem conversar. Então, eu chegava na minha cidade e eu tinha que me deparar com tudo aquilo que era novo e eu tinha que... Então, quando eu fui apresentar o IDOT, eu falei assim, eu não posso cometer esse, que para mim é um erro, né? Porque uma aula, ela é para o aluno e não para o professor. Tá bom? Quando o aluno sai admirando muito o professor, é sinal que a aula não foi boa, né? Porque o professor se mostrou e o aluno não leva nada para casa. E a gente tem que ser simples. Às vezes tem aluno, tem professores, eu vou citar aqui um que está aqui presente, que faz isso muito bem, que é o Zé Luiz. Então, a aula dele é uma aula
para o aluno, né? Nós temos grandes professores que fazem isso e eu sempre falo isso para o aluno, né? Eu falo isso para os professores, que é como eu gostaria. Então, essa dificuldade que eu tive de aprender, eu sempre procurei me colocar no lugar do aluno. Então, como a aula é para o aluno, o que eu vou fazer para o aluno entender o que eu quero dizer e o que ele pode levar para casa da aula? Acho que isso é a base do IDOT. Por isso que às vezes as pessoas me falam que eu sou muito simples, tudo, que eu tenho eu acredito que seja uma virtude de um bom professor. É tentar desconstruir o complexo e tornar simples. Isso, tá certo? Então, eu lembro quando eu ia dar as aulas de sacro, então todo mundo entendia e eu ficava muito feliz com isso. Porque quando eu fiz, eu não entendia nada. Então, eu falei, quanto tempo eu fiquei para entender os eixos do sacro? Porque o professor falava uma vez, se você perguntava, ele dava risada de você, quer dizer, e eu não levava. Então, acho que isso é o primeiro ponto. Qual outro ponto, Isa, que a pergunta foi um pouco longa? Eu não... O que você acredita que favorece o processo de aprendizado e os pilares que você acha que é mais fundamental aí nesse processo de aprendizagem do aluno? Então, isso aí é uma coisa legal, assim, porque eu vivo brigando com os professores. Eu entendo que é muito difícil. Agora, para você aprender, né, você tem que ter duas coisas. Primeiro, você precisa entender o que o cara está dizendo. Então, o aluno fala, entendi. O saco funciona assim? Entendi. A base vai assim? Compreendi. Tá. Esse é o primeiro processo do aprendizado. Eu entendi e compreendi. Uhum. O segundo processo que vai determinar um conhecimento, ou seja, você poder aplicar esse conhecimento no teu dia a dia, é você experienciar isso, né? Que aí eu aprendi. Então, quando eu entendi e aprendi, mais a experiência traz que é isso que a gente fez na escola. O que nós vimos, né, quando a gente montou o ambulatório? Nossos alunos entenderam, compreenderam, mas não tinham experiência para adquirir todo o conhecimento. Então, eu acredito muito no processo, Isa, de sistematização. Uhum. A gente, na escola, por isso que eu falo, a aula tem que ser do IDOT. Não pode ser a aula do Zé Luiz, não pode ser a aula da Isa, não pode ser a aula do professor Paulo, do professor Fábio. Por quê? Isso vai dar muitas vertentes para o aluno. Tá claro? Então, a gente tem que dar uma aula institucional, organizada, em pilares filosóficos, conceituais, para o aluno entender, compreender, praticar, para depois ele adquirir a liberdade dele. Tá claro? Então, essa é a minha luta com os professores, quando, né, as reuniões que são quentes, né, que você já presenciou bastante, né? E é a minha preocupação com os nossos alunos, né? E é difícil, porque, você imagina, nós somos mais de 60 professores. Você imagina você conduzir todos os professores a falarem o que você acha que é certo, ou que a instituição quer. Quer dizer, a gente entende também o outro lado, mas a gente briga muito, porque a gente pensa no bem do aluno, né? E, na minha opinião, a melhor forma de você conduzir esse processo de aprendizado é você sistematizando tudo, né? É você organizando para o aluno, para depois ele adquirir a liberdade de avançar. A gente estava fazendo o inverso, né? A gente estava partindo do complexo e a gente tem que ser simples, simples, simples para adquirir depois a complexidade, né? Então, você vê grandes profissionais, né? Às vezes as pessoas admiram, chega um profissional e fala assim, você sem fazer nada, só de passar a mão, fala assim, olha, você tem um problema de fígado, por exemplo. Então, aí os alunos ficam, como que ele chegou a isso? Não tentem fazer isso. Isso é a última coisa que você vai fazer, depois de um bom processo de aprendizado. Então, a minha briga com os professores é isso. Quando o professor faz isso, ele sai grande e o aluno sai perdido, porque ele não vai conseguir reproduzir isso na segunda-feira. Então, é essa luta que a gente tem travado aí com vocês, né? Não é fácil, vocês não é fácil.
Ah, ótimo. Obrigada. Perfeito. E queria passar a palavra agora para a sua pergunta, professor José Luiz Martinelli. Zezé, nós professores, né, a gente basicamente se reúne aí 2 a 3 vezes por ano, né, no congresso, na reunião de início de ano e tudo mais, né? Eventualmente, uma ou outra reunião aí que é marcada em outra data. Enfim, a minha pergunta ela tem relação justamente com o que você falava há pouco, né? E eu imagino qual é a dificuldade de conduzir hoje um IDOT, né? Porque nós estamos falando de uma instituição que saiu daquele patamar de um grupo de amigos. Nós temos aí hoje mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil todo. Então, o IDOT hoje, sem dúvida alguma, é a maior escola de osteopatia do Brasil. E a dificuldade de quem está à frente disso deve ser tamanha, né? Então, o IDOT, pelo que eu tenho percebido, ele está cada vez mais tentando se identificar nesse processo de aprendizado, né? O IDOT quer uma identificação própria e acho que você está batalhando muito por isso, né? E por isso, tanto puxão de orelha, tanta cacetada que a gente leva nas reuniões, mas eu acho que elas são necessárias mesmo, né? Eu sempre brinco assim, né? Eu já falei para a Isa e para outros colegas onde eu fui, se os alunos elogiaram aí na aula, né, naquele relatório final, né, que eles fazem, elogio é obrigação, né, a gente receber do aluno. Agora, se tiver algum posicionamento aí crítico, construtivo, por favor, passa, que é isso que me preocupa, né? Então, assim, como é que é isso, Zé? Como é que é você, né, o Zezé, atrás dessa imensa estrutura hoje que é o IDOT, e quais são os objetivos que você ainda quer alcançar com essa mudança, com essa identificação que o IDOT quer ter hoje? Isso, Então, Fábio, esse processo, né, o processo de aprendizado, para ele ser um processo, para ele processar realmente, para ele processar o conhecimento que a gente quer, o que a gente estava fazendo? A gente estava cometendo erro, porque a gente também erra, né? Então eu estava ficando bravo com os professores. Não, a gente adotou uma linha agora de personificar o IDOT, é o que você falou. Então, quanto mais os professores tomarem conhecimento do que a instituição quer, né? Quanto mais eles reproduzirem isso também, porque isso é importante, né? Porque mais chances a gente vai ter de conseguir esse processo de identificação. Então, o que a gente tem feito hoje é isso, né? E o Fábio me perguntou, a crise, né? A gente fazia o quê? É absurdo, né? Os professores não têm culpa disso. O erro estava comigo, né? Porque a gente tem uma reunião por ano para falar o que eu quero. A reunião demora 1, 2 horas, 3 horas lá. Todo mundo discute, todo mundo vai embora para casa. A gente não tem tempo para usar. Os professores também não tinham tempo para. Agora, com o IDOT online, que a gente vai fazer treinamento regular de professor, então, aí eu acredito que né, que essa construção, né, que eu vou chamar uma construção arquétipica, né, são arquivos que os professores têm que ter para eles darem as aulas. Isso você só consegue com tempo e repetição, né? Os professores também têm que é a experiência, né? Não adianta entendi, compreendi, se você não tem a automatização do conhecimento. A automatização do conhecimento que vai fazer você fazer ações sem pensar. Eu acho que esse último processo está faltando no IDOT. Como que a gente adquire isso, né? Eu perguntei uma vez para um físico, para um Amit Goswami, falei, como que a gente consegue fazer isso, se esse é o grande processador nosso? Ele falou, tempo e repetição. Então, o IDOT talvez fale nisso. Ele precisa passar mais tempo conversando com seus professores, né? Os professores têm que ter, não aguentar mais ouvir falar do plano pedagógico do IDOT. Quando eles não aguentarem mais e eles já saberem o que eu vou falar, aí nós conseguimos.
Então, acho que é uma falha do IDOT mesmo, e não é nem tanto dos professores, é mais da... né? Apesar que tem uns professores cabeça dura, né? Que não aceitam tanto, mas eu acho que isso faz parte de todo o processo. Perfeito. E queria que desse continuidade a esse tema, o professor José Eduardo, por favor, sua pergunta. A minha pergunta, eu acredito que é bem oportuno, eu queria saber a opinião aprofundada do Zezé sobre isso. Eu já escutei de vários outros osteopatas internacionais, e como você é uma referência, não só para os nossos alunos do IDOT, também para os professores, eu escutei essa frase várias vezes, né? E eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria muito de saber a sua, até para melhorar a minha. Eu escutava a frase que o Steele, muitos falam que o Steele falou no seu leito de morte, que é os garotos manterem a osteopatia pura, né? Como que você vê essa frase dele? O que é essa pureza da osteopatia, tendo em vista os vários avanços que a medicina e a ciência têm dado nesses anos, desde que o Steele faleceu, né? Você acha válido agregar outros valores? Como que você vê isso, de manter ela pura, e se você pensa assim também? Zé, eu sou, né, pelo menos eu tento ser uma pessoa extremamente contemporânea, né? Então, eu gosto muito de conceitos, né? Existe um conceito entre o que é ser tradicional e arcaico, que é tem aquele filósofo, Mário Sérgio Cortella, sempre... Tradicional é uma coisa que a gente deve manter, né? Tradicional são conceitos que nos guiam. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você, como é a lei da artéria, né? Lei dos fluidos corporais. Como é que você vai mudar isso? Isso é a tradição da osteopatia. Isso deve ser preservado, cuidado. Tá claro? Agora eu vou te dar outro conceito de osteopatia. Segmento facilitado. Segmento facilitado pressupõe-se na osteopatia tradicional que o segmento facilitado gera repercussões locais e à distância. Para você ter um segmento facilitado, você precisa ter um mecanismo traumático na coluna. Isso é osteopatia clássica, eu aprendi dessa forma. Hoje nós sabemos, por exemplo, que se você tem um metâmero, você tem uma repercussão localizada dele. Isso não é uma verdade absoluta. Nem tudo que acontece no organismo é por conta disso. Senão, a gente trataria todos os problemas viscerais, por exemplo, com as técnicas de transe na coluna. Tá bom? Isso é arcaico. Isso tem que ser mudado, tem que ser ampliado. Né? A professora Isa, por exemplo, tem o conceito de generalização, por exemplo, visto na posturologia, que um corpo todo pode se danificar de um lado todo e não ser responsabilidade de um segmento facilitado. Se você é osteopata e só tem a teoria do segmento facilitado, se ela te guia, você pega esse outro paciente, o que você faz? Você muda ou fica com o arcaico? Não, você tem que mudar, você tem que estar aberto, tá certo? Então a escola sempre vai estar muito aberta, tá certo? A tudo que é novo. É lógico que você tem que fazer filtragens. O Steele, na obra dele, né, nós começamos um curso agora, e o professor Guilherme e o professor Danilo falaram brilhantemente do Steele. A base do Steele, né, não é só matéria. Tá? O Steele também falava da parte emocional nas doenças. Agora, como nós vamos fazer isso na osteopatia? Nós precisamos escolher. Porque tem doença que está relacionado às emoções. O que nós vamos escolher com isso? Como que nós vamos tratar disso? De que forma? Aí nós vamos fazer opção por uma.
Agora, não é porque Steele não tratou disso e não deu uma metodologia pronta para a gente que a gente não vai colocar. Tá certo? Mesmo porque muitas coisas que existem hoje o Steele não teve acesso, né? Imagina o Einstein hoje. O que ele faria? Será que ele ia ficar com as mesmas teorias que ele propôs? Ele seria um cara aberto, contemporâneo às novas descobertas. Ou seja, então, eu gosto muito dessas duas palavras, né? E nós, enquanto eu estiver à frente do IDOT, nós vamos ser totalmente abertos a novos conhecimentos, né? As novas técnicas, a novas... Logicamente que fazendo opções, né? Você tem, às vezes, 3, 4, chega muita coisa para mim colocar no IDOT. Então, eu faço o filtro daquilo que realmente está mais próximo da filosofia, do que eu acho que é interessante, que não é tão aberto, que eu possa, né, ter a clínica, diagnosticar, tratar. Então, a escola é contemporânea, é aberta a novos conhecimentos, né? A osteopatia não é fixa. Ela não parou com o Steele. Ela está avançando. Agora, lógico que Steele deixou muita coisa boa. E a coisa boa nós utilizamos. O que não é tão bom, que é incompleto, nós completamos. Óbvio. Então, essa é a minha visão. Obrigado. Muito bom. Queria convidar agora o professor coordenador Paulo Paz para dar seguimento nas perguntas. Zé, tem um tema que ele acaba sendo até, de certa forma, polêmico, e eu queria saber a posição institucional do IDOT em relação a esse tema, tá? A gente sabe que aqui no Brasil a fisioterapia é uma especialidade do fisioterapeuta através de uma resolução que foi criada no início dos anos 2000. E também existe um projeto de lei que ainda está em tramitação, né, que é um projeto de lei para profissionalizar a osteopatia, assim como acontece em outros países da Europa. Nesse meio existem escolas que defendem um ponto de vista e outras escolas que defendem outro ponto de vista. Eu queria saber o que o IDOT pensa sobre isso. E o que não a sua opinião, e sim a posição do IDOT para os alunos. Tá. Esse é um tema, Paulo, que a gente, no IDOT, né, a gente tem que ter muito cuidado para falar, mas eu vou posicionar certinho e foi o que norteou o IDOT até agora. Se você perguntar para qualquer fisioterapeuta, tá bom? De formação clássica, realizar um tratamento osteopático e falar o que é osteopatia, esse profissional não vai conseguir falar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que fisioterapia é uma coisa, osteopatia é outra. Se você perguntar para qualquer um, acho que isso está claro. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, são as leis vigentes aqui no país. Como é que o Brasil enxerga isso? Então, essa resolução do CREFIT, quando os osteopatas europeus vieram ensinar a gente, a única profissão que se interessou em fazer o curso de osteopatia foi a fisioterapia. E essa fisioterapia, então, fez essa resolução que incorporou a osteopatia como sendo uma especialidade dela. E é assim que funciona aqui no país hoje. Então, você imagina o IDOT comprar uma briga com os fisioterapeutas? Eu pergunto a você, qual outra classe que tem interesse na osteopatia no Brasil, a não ser a fisioterapia? Tá claro? Então, o que o IDOT entende, né, que a osteopatia é uma coisa distinta, mas ele entende também que o fisioterapeuta foi o único profissional a se interessar. Né? Às vezes eu vejo os estrangeiros que vêm dar aulas aqui, né, e eles perguntam a respeito. Né? Se você for no curso deles, 100% são fisioterapeutas. Ou seja,
Então, essa classe, ela tem que ser muito respeitada com relação à osteopatia. Os nossos professores, 100%, 100% são fisioterapeutas. Quer dizer, então, nós não temos como, instituição, levantar uma bandeira falando que fisioterapia, osteopatia não tem nada a ver com fisioterapia. Aqui no país não dá. Eu sou fisioterapeuta antes de ser osteopata. Tá claro? A minha briga, né, quando eu falei com o pessoal, eu falei assim, olha, independente de ser um osteopata de formação tradicional, outra coisa, antes de eu falar isso, eu perguntei para o pessoal o que é a separação. Eles querem a separação, mas quando você fala do projeto para a osteopatia, ninguém tem. Tá? Quem vai ensinar a osteopatia? Quem serão os professores de osteopatia em tempo integral? Todas as universidades vão poder fazer curso de osteopatia. Como que é a qualidade da formação hoje, né? Como é que é a qualidade da formação hoje de um fisioterapeuta? O que você acha? Você acha que é uma boa formação que temos? As outras profissões, como é que as universidades estão? Será que elas estão preocupadas realmente com os alunos, com a osteopatia, ou estão preocupadas em formar classes e arrecadar dinheiro? Ou seja, então existem os dois lados. O IDOT, ele adotou uma posição neutra, que é o quê? Ele vai lutar pela osteopatia, independente se for uma osteopatia feita por fisioterapeuta ou se for uma osteopatia independente. O compromisso do IDOT é com a osteopatia, não é nem com nenhuma outra coisa. É claro? Então, nós somos membros lá do registro, somos membros da associação, nós temos esse direito de ser, né? E nos posicionamos. Acatamos as regras, né, as normativas dessas instituições e tentamos fazer o melhor que nós podemos com relação à osteopatia. Eu acho que isso é a nossa posição. Né? Legal. Obrigado, Zé. Acho que é importante os alunos terem esse esclarecimento, até vindo de você, né? Esse posicionamento, na verdade. Porque quando a gente fala, não é a mesma coisa do diretor da escola falar também. Tá. Perfeito. Queria fazer uma colocação, né, no artigo de agora, de 2020, depois até posso disponibilizar, um artigo internacional dos Estados Unidos, diz que 1 em cada 4 médicos estão procurando a formação de osteopatia, já que lá nos Estados Unidos a especialidade é da medicina. Então, a gente tem um campo muito vasto para explorar. E eu tive em San Diego, na Califórnia, há 2 anos atrás, mais ou menos, e visitei o hospital da Viola Freeman, pouco depois dela falecer. E quando eu falei que era fisioterapeuta e tinha especialidade em osteopatia, eles receberam isso com muita alegria de falar que o fisioterapeuta ele tem uma visão muito ampla do corpo humano. E eles ficaram muito felizes de saber que no Brasil isso é aberto aos fisioterapeutas. Aí eu tive que posicionar, falando que não é só aberto, como atualmente é a única possibilidade de uma pessoa trabalhar com osteopatia. Só para contextualizar isso, eu queria saber de você, Zezé, o que a escola hoje está fazendo, qual é a estrutura que a escola hoje prepara para os seus alunos para essa evolução, né, para essa inovação dentro da osteopatia, sem perder as suas raízes, obviamente. Legal, Fábio. Essa pergunta é muito legal. Então, acho que nós instituímos há 2, 3 anos o ambulatório clínico, né? Ou seja, então todo aluno do IDOT hoje ele tem que passar pela residência, vamos dizer assim, né? E duas coisas. Então isso mostrou muita coisa para a gente. Então isso mostrou qual o nível de aluno que o IDOT estava formando. Então isso foi muito bacana para a gente porque a gente pôde avaliar, né? E
e falar, mostrar para a gente que a gente precisa melhorar muito, né? Então, a gente fez uma série de medidas pedagógicas para facilitar a compreensão do aluno, que vão começar a ser implementadas a partir de agora. A segunda coisa que o IDOT tem feito, que eu acho que vai ser uma coisa, eu vou falar revolucionária, porque não existe em lugar nenhum do mundo. Eu já tive a oportunidade de conversar com vários osteopatas internacionais que possuem escolas, que é o nosso tratamento mensurado, né, que a gente está implementando. Então, o IDOT está adquirindo equipamentos. Esses equipamentos eles ficam na clínica escola e o aluno, a partir do segundo bloco, ele tem que tratar e mensurar seu tratamento. Eu acho que isso é um passo gigantesco para a osteopatia. Então, não é fácil, né? Mas a gente tem conseguido. Depois de uma luta muito grande, a gente tem conseguido. E os primeiros resultados, né, estão surgindo. A gente já tem, nós vamos lançar agora, não sei se o pessoal do marketing já posicionou, mas nós vamos lançar um programa semelhante a esse, que é a Osteopatia e Ciência, onde nós vamos poder ter dimensão desse trabalho que o IDOT está fazendo, né? Isso é muito legal, porque quando osteopatas internacionais viram isso, ficaram bastante, assim, até impressionados com essa ideia, né? E a outra coisa, né, que o IDOT está implantando, Fábio, que eu acho que é muito legal, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Então, o IDOT, cada vez mais, ele vai estar próximo do aluno, né, via online. Então, a gente entende que a aula presencial, ela é extremamente necessária, né, porque a vivência, a primeira vivência, o professor ensinando o aluno, colocando a mão do aluno, mas a gente vai aumentar muito a experiência do aluno, fazer com que o aluno estude em casa, que o aluno tenha conteúdos em casa. Eu acho que o IDOT agora está partindo, né? E a crise deu um chacoalhão na gente, pegou a gente meio que acomodado, e a gente vai avançar para isso. O IDOT ele adquiriu equipamentos como se fosse uma televisão mesmo. Já tem um estúdio pronto lá em Presidente Prudente, né? E nós vamos começar a produzir um conteúdo paralelo para o IDOT. Então, o aluno do IDOT ele vai ter uma formação online e vai ter uma formação presencial, ambas ao mesmo tempo, e sem que isso custe nada a eles. Isso que eu acho muito legal, né? Então, nosso aluno vai ter essa oportunidade de ter não só o conhecimento presencial em aula, mas ele vai ter um conhecimento agregado online muito forte, muito organizado, segundo as diretrizes da escola, logicamente, né? E é uma forma da gente fazer aquilo que eu falei para você, que concretizar os conhecimentos para que ele possa começar a processar de forma automatizada. A gente acredita muito nesse projeto. Eu gostaria de complementar uma pergunta, pegando o gancho da Clínica Escola, Zezé. Acho que todo mundo que está aqui, que passou por lá, que entra lá dentro, sente uma energia muito positiva. Você não tem vontade de sair, né? E a gente escuta isso dos alunos também. E a Clínica Escola foi um marco na história do IDOT, né? Pelo menos do meu ponto de vista. E você esteve presente em todos os ambulatórios. Eu gostaria de saber de alguma passagem que te marcou de atendimentos. Você falou do nível dos alunos e pegar tudo isso, de algum atendimento de um aluno que às vezes a gente fica mais feliz vendo um aluno conseguir um sucesso em um tipo de paciente do que se acontecesse com a gente, né? Se você tem alguma história, alguma coisa na sua cabeça de um resultado de um aluno que te marcou. Como a gente lá, o que é a proposta da Clínica Escola? Primeiro é fazer o atendimento. E a parte mais forte é organizar as ideias dos alunos, né? Com conceitos e
Então, a gente teve várias experiências marcantes. Eu não me lembro o nome, eu sou muito... Mas existe uma garota que praticamente ela fez o curso, né? Ela estava desistindo da osteopatia já, completamente. E ao passar para a clínica escola, a hora que a gente organizou tudo para ela, o contentamento dela em saber que agora ela conseguia entender e o que ela tinha que fazer quando o paciente chegava até o consultório dela, foi uma coisa que me marcou bastante. Eu fiquei bastante emocionado de ver o relato dessa paciente, né? E a estrutura, né, que a gente construiu, eu falo que eu não sei se é a melhor, mas ela é a única, né? Nenhuma outra escola está pensando como a gente. Então, e eu acho isso que é a identidade que o professor Zé Luiz comentou. Então, o IDOT, ele amadureceu, né? Então, ele passou, num primeiro momento, ele pegou coisas de todos os lugares, né? Colocou dentro, e agora ele pode produzir a sua metodologia. Eu acho que nós estamos, ou seja, a fruta amadureceu, nós podemos colher agora isso. Nós estamos nesse momento de produzir isso. E isso para o aluno vai ser muito legal, porque o aluno do IDOT ele vai ser diferente do aluno de outra escola. Eu não estou dizendo que ele vai ser o melhor aluno, mas ele vai saber para onde ir, qual ferramenta se utilizar, como executar, como planejar uma sessão, que isso tudo são coisas muito difíceis para um profissional, né? Então, se a gente conseguir oferecer isso para o nosso aluno, né? Porque o universo da osteopatia é gigantesco, né? São muitas teorias, são muitas... Então, o aluno ele precisa de guias seguros para que ele possa se conduzir. Chegar no consultório dele, eu sempre falo isso, o grande profissional ele sabe o que ele vai fazer quando chega um paciente. Entendeu? E o nosso aluno, agora, a gente tem essa metodologia. Então, acho que esse seria o grande legado que o ambulatório vai deixar, né? Para quem passar lá. E eu acho que os alunos, né, pelo menos pelos relatos, a gente tem percebido que nós estamos no caminho certo, né? Perfeito, Zezé. A professora Isadora tem mais uma pergunta relacionada a esse tema. Por favor, professora. Zezé, a clínica escola, ela, assim como suas experiências de cursos, de aulas, fizeram você construir esse plano pedagógico que é algo único dentro da escola. E hoje eu queria te fazer uma pergunta específica em relação a esse plano. Você acha que, da forma como ele está atualmente, ele contempla 100% das suas ideias? E se ele não contempla, o que você acha que falta para poder incorporar nesse plano pedagógico que é exclusivo da escola? É igual eu falei, eu esperei muito para fazer isso, né? Então, atualmente, né, a gente tem algumas necessidades de formação básica na escola que a gente vai complementar bastante com o IDOT online, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, quando a gente for estudar sistema visceral, toda a parte de fisiologia, patologia de víscera vai ser dada por médicos, o aluno vai ter isso no... Então, tem algumas coisas que a gente vai implementar, que vai ser muito curso de radiologia, enfim, uma série de coisas que vão ser atividades online, extracurriculares do aluno, que esse aluno vai ter, né, que vai complementar, acho que isso falta um pouco, né? Existe um projeto ainda para consolidar esse processo, que é a nossa farmácia natural, que é uma coisa que está na gaveta, mas que eu já comentei com o professor Matheus, que é uma coisa que eu quero muito, né? Porque eu acredito muito nessa, e vai complementar a parte nutricional, que eu acho que é um pouco, não falha por falta de capacidade do professor, mas para a gente oferecer ao aluno fica naquela, eu entendi e compreendi com o professor Matheus, cara, mas agora quando eu for passar algum alimento, alguma coisa para o paciente que está sofrendo de algum problema, falta para a gente essa farmácia natural, que é uma coisa que eu quero implantar.
E depois eu vejo assim, o plano, a gente precisa amadurecer, né? Nós temos a osteopatia que eu vou chamar, que muitas pessoas, que é a parte de biologia, que eu acho um conteúdo assim fantástico, mas a gente precisa experienciar melhor isso, tá? Então nós vamos criar um ambulatório específico para as patologias relacionadas ao emocional, essas coisas. A gente precisa ter as nossas experiências. Então são algumas coisas que a gente precisa implementar ainda, né? Organizar melhor a gente tem convênios com laboratórios, fizemos alguns convênios, por exemplo, o Zé me ajudou muito nisso, por exemplo, a gente já tem médicos, por exemplo, que são associados nossos, que podem fazer exames complementares no ambulatório. Então, capacitar melhor o nosso aluno, tá bom? Mas o nosso aluno ele tem que compreender que para ele dar esse voo mais amplo, ele precisa de uma raiz muito forte. Senão ele vai começar a dar esses voos, a árvore vai ficar muito grande, a raiz vai ficar fraquinha, ela vai tombar. Então, a gente tem que equacionar essas duas coisas e colocando esses conteúdos, mas fortalecendo muito a nossa raiz. É por isso que eu fiz um curso agora, que vai começar quarta-feira, os alunos já vão ter acesso, onde nós vamos rever todos os conceitos básicos, mapas que são fundamentais, né? Se eu perguntar para um aluno hoje, um osteopata ele tem que saber isso, por exemplo, o pulmão, né? Se você tem um problema de pulmão, se você tem alguma disfunção pulmonar, isso vai repercutir em que nível metamérico? Ou seja, é inadmissível, por exemplo, um osteopata não saber porque esses são guias fortes de um osteopata. Então, nós estamos pensando em construir essa base mais sólidas, porque as nossas aulas, elas vão se tornar experiências práticas, praticamente. E todo conceito teórico forte, isso precisa ser melhor organizado pelo IDOT. Então, acho que a gente precisa crescer mais nisso, a gente precisa ter os mapas fidedignos da escola, todos se guiem por eles. São coisas que a nossa farmácia, quer dizer, a nossa nutrição natural tem que ser consolidada, né? As aulas, nós não temos tempo para fazer isso, mas todo mundo tem que saber como o fígado funciona, como o hepatócito funciona, quais são as funções, né? Quais são as funções dos hormônios, tudo. Então, isso na aula, a aula fica muito pesada e longa, então nós vamos direcionar a aula para as técnicas osteopáticas, diagnóstico e técnicas osteopáticas, e esse conteúdo paralelo que vai formar, nós vamos oferecer online. Então, esse é o grande projeto que a gente tem para os... Né? Que a crise agora está, de uma certa forma, antecipando e colocando todo mundo para se mexer aí, né? Vocês imaginam a confusão que é fazer um negócio desse aqui que nós estamos fazendo para o pessoal do marketing, de quem cuida disso, né? Então, eles já estão aprendendo e eu acho que isso, basicamente isso, não sei se eu esqueci alguma coisa. Perfeito, Zezé. Desde quando eu conheci o IDOT, não teve um ano sequer que o IDOT não apresenta uma possibilidade de evolução e implantação dessas inovações, desses pensamentos. Eu queria saber de você, rapidamente, o IDOT está sempre mudando, está sempre melhorando para oferecer o melhor para o seu aluno, que é o cerne de toda essa discussão. O que você acha que é o papel do aluno e a responsabilidade dele nesse processo? Eu costumo falar que uma escola, né? Eu falo para os alunos isso, né? Uma escola é feita de bons professores e de bons alunos, né? O cara, para escolher a osteopatia, ele já tem que ser... Essa é a nossa missão, né? Eu falo para cada professor, por isso que o professor deve encantar os alunos com a osteopatia. Porque através do encantamento, ele muda, né? Eu era assim, um profissional fraquíssimo de fisioterapia, igual eu falei para vocês. A osteopatia exigiu que eu fosse melhor. Então, a osteopatia ela tem que exigir que o aluno
E o osteopata que já tem nível, por isso o DO é muito importante, ele tem que cobrar de todo mundo. Por isso que o DO é muito, muito importante. O DO significa que você passou por vários processos e que você é igual a mim agora. Então eu posso conversar e sei que você tem um nível para exercer a osteopatia. Isso não existe nas outras profissões. E quando isso não existe, você oscila muito entre profissional bom e ruim. Quem acaba perdendo com isso é a osteopatia. Então, eu falo assim, nós temos que nivelar por cima a osteopatia. Então, é um trabalho de todos. E o aluno é chamado à sua responsabilidade. Por isso que eu costumo falar, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos fazer a dele. Eu cobro isso dos coordenadores, cobro isso de todo mundo. Porque esse é um movimento, né? O aluno, o organizador, o DOT, são peças de um sistema. Né? Se você fizer uma bicicleta e não fizer pedal, você não consegue andar. É a mesma coisa. Se você dá aulas excepcionais, você cria uma estrutura, você constrói, você faz, oferece, e tem alunos desinteressados, para onde você vai? Certo? Então, isso também é papel da escola, motivar esses alunos né, a conseguirem coisas concretas, porque a osteopatia dá muita margem nós já sofremos muito com isso. Tá bom? Então, por isso que eu falo, né? Se você vai fazer um tratamento de osteopatia no ambulatório, você tem que me justificar por que você está fazendo. Você não pode viajar, né? Porque as viagens, às vezes, elas atrapalham o processo de construção conceitual, pedagógica. Então, eu não gosto muito de... você tem uma dor no joelho, eu mexi no seu osso temporal e a dor... A possibilidade disso acontecer é mínima. Então, pela distância, imagina uma tensão que o temporal tem que provocar, pode gerar uma disfunção, uma dor meniscal, por exemplo. Então, essas coisas eu não gosto muito e o nosso aluno tem que ser inteligente, crítico, né? Pode acontecer? Pode, mas quantos por cento? Não é replicável, não é reproduzível, não é... Agora, se você pegar todo mundo que tem uma dor no ciclo menstrual, vai ter dor lombar, em L4, L5. Isso é reproduzível, isso é ciência, é osteopatia, isso está no nosso alcance, ou seja, nós temos que... É claro? Então, não sei se eu respondi, Flávio, não sei se eu saí do assunto. Perfeitamente. Perfeitamente, Zezé. E com essa sua resposta, a gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai dar continuidade aqui com o professor DO, Antônio José Docussi Filho. Até mais. Estamos de volta com o nosso convidado, professor DO, Antônio José Docussi Filho. Zezé, você está orquestrando uma série de ações e construindo estruturas sólidas que vão favorecer o ensino, o aprendizado e a prática da osteopatia. Como esse plano pedagógico vai agraciar os alunos atuais e os nossos ex-alunos? Poderia falar um pouco sobre isso, por favor? Fábio, a gente tem um lema na escola, né, que o IDOT nunca tem ex-aluno, né? O IDOT tem aluno. Uma vez que ele cursou, ele pode rever o curso. Daqui 10 anos, por exemplo, se alguém parou de estudar e quer fazer todo o curso que ele já fez, ele vai ter toda
Ele vai ter toda a liberdade para fazer isso. Então, isso já é de praxe nosso. E esses conteúdos novos, né, que a gente vai colocar, porque são conteúdos, você tem que entender assim, tem conteúdos que são oficiais das aulas. Esse conteúdo, o aluno, ele não tem nenhum, ou seja, ele vai poder ter livre acesso a esse conteúdo, né? Porque é como se o IDOT não tivesse dado esse conteúdo quando ele fez a formação, quer dizer, ele já pagou por isso. Então, nós vamos estar liberando, sim, esses conteúdos para os alunos, a não ser assuntos novos, que a escola, por exemplo, né, nós vamos colocar um módulo novo na formação de postural. Então, ele não pagou por isso, então aí ele pagaria por isso, como é feito na escola hoje, né? Então, esses conteúdos são importantes. Deixa estou faltando um pouco, talvez, quando vocês me perguntaram para mim falar da oficialidade, né, do IDOT perante a. Então nós estamos fazendo toda essa melhoria nos programas, né? Então dar cada vez mais para o aluno, ou seja, a possibilidade dele ficar cada vez melhor. E também legalizando isso é muito importante, né? Então, quando eu falei no bloco passado ali que o IDOT está de acordo com as diretrizes oficiais nacionais do registro e da Associação de Fisioterapia que cuida da especialidade de osteopatia. O IDOT também, ele já é vinculado ao OIA, ele é membro da OIA, que é a Associação Internacional dos Osteopatas, com todo o programa pedagógico aprovado. Claro, isso é muito bem claro, 5 níveis, inclusive o nível que a gente chama de osteopatia de informação, que é baseado na obra do Hana. E nós estamos agora, atualmente, nós tínhamos uma reunião marcada para maio, e por conta da pandemia foi cancelada, que é o ingresso do IDOT na OSCE, que talvez é a Associação Europeia de Escolas de Osteopatia. Seria o último degrau que o IDOT... Então, nós já temos todas as preliminares feitas, nós teríamos uma entrevista de 15 a 20 minutos com o diretor da OSCE. Seria o último passo do ingresso do IDOT nessa... Então, o aluno do IDOT, além dele ter... A gente está muito preocupado com a qualificação, a gente está preocupado também com a legalidade dele. Ele tem todas as condições legais de um osteopata no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas também no mundo. Só ficou meio falho isso aí, eu quis complementar isso, que eu acho importante os alunos que estão assistindo, que o IDOT está se movimentando também nessa direção. Perfeito, Zezé. E queria chamar a professora Isadora Lessa Moreno para dar continuidade ao assunto. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do futuro da escola e nesse contexto, Zezé, em um de nossos encontros aí com os professores, nas reuniões, você já contou uma história de um professor seu, europeu, que foi questionado durante a aula sobre o que aconteceria com a osteopatia no Brasil, e ele comentou, sorriu e comentou que não tinha como saber, pois a responsabilidade da osteopatia no Brasil cabia aos brasileiros. E a minha questão vai nesse sentido. Quais as ações você acredita que garantirão uma osteopatia brilhante no futuro do nosso país? Essa pergunta é muito boa. Eu acredito assim, que o futuro, eu gosto de falar assim, o futuro não existe. Nunca vai existir. Ou seja, o que vai acontecer no futuro depende do que nós fazemos hoje. O movimento tem que ser já, agora. É claro? É isso que vai garantir o nosso futuro. Então, o movimento, o fato real, o que nós temos que fazer é hoje. São esses movimentos que eu acabei de falar. Se a gente consolidar Você imagina se a gente consolidar uma osteopatia de mensuração. Isso vai representar. Hoje nós temos eu não sei, a Anne poderia me ajudar com isso, mas nós temos muitos casos
casos clínicos mensurados já. Então, isso no futuro vai ser um material, quer dizer, mas essa é uma ação de hoje, que vai determinar, que vai qualificar, que vai determinar o brilhantismo, ou seja, o que a osteopatia vai ocupar no futuro. Vai depender muito do que nós fizermos. Se a gente continuar fazendo uma osteopatia sem compromisso, ela nunca vai realmente ocupar o espaço que é dela. Isso vale para os profissionais, né? Tem profissionais que se escondem atrás do título de osteopata. Eu falo isso muito para os alunos. Você, para se intitular de osteopata, significa muita coisa, né? Significa uma anatomia perfeita, significa uma habilidade manual incrível, são muitas coisas. E a gente precisa consolidar isso, mas como é que a gente consolida isso? Tem que fazer agora. Melhorar nossas aulas, melhorar nosso compromisso, melhorar, enfim, mensurar, né, para a gente ocupar o espaço no futuro. Mas as ações, elas têm que ser feitas hoje, tá bom? Por isso que a gente tem que medir muito bem as ações, dar o passo de acordo com o que nós, né, conseguimos dar, não fazer coisas mirabolantes que nós não podemos conseguir fazer. Então, tem que ser passo a passo, né? Eu falei para a Anne, a nossa coordenadora científica, não adianta a gente querer teses DO incríveis, nós precisamos ensinar nosso aluno a mensurar. Fazer um tratamento e mensurar, porque depois o aumento do número natural vai ficar fácil para que ele... Então é passo a passo, mas as ações têm que ser feitas hoje. O futuro, né? O passado já passou, também não existe. O futuro depende do que nós... Tá bom? O passado tem que ser inspirador, mas o presente é o que vai determinar o nosso futuro. Obrigada. Perfeito, Zezé. Queria convidar o coordenador Paulo Pasco para dar sequência nas perguntas. Por favor, Paulo. José, a Isa fez uma pergunta sobre o futuro. E, olhando para trás, você, se não me falha a memória, iniciou sua trajetória na osteopatia há 25 anos, em 1995. Olhando para trás, você acha que até hoje, 2020, a gente andou rápido ou andou devagar? Paulo, eu tenho, às vezes eu sou um cara que fico pensando muito, tá certo? Então, eu estou pensando aqui, você me fez essa pergunta, me veio uma aula que eu tive com o Jean-Luc Salé, que é um dos professores que eu tive na minha graduação. Ele deu uma aula de possíveis áreas de compressão do plexo braquial. Cara, eu não tenho... A gente não consegue dar essa aula hoje. E eu estou falando de 1985. É claro? Então, tem coisas que... Mas a osteopatia, é isso que tem que ser preservado nela, ela não tem muito segredo, Paulo. É anatomia e como funciona. O grande osteopata, ele não pode fugir dessa regra. É claro? Então, às vezes, por isso que eu falo, por isso que a raiz tem que ser forte. Então, tem osteopata que vai lá na frente e esquece disso. É claro? Tem osteopata que está estudando embriologia. Ou seja, fazendo um curso avançado de biologia, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, ele não sabe anatomia. São bases que são importantes. Eu acho que isso a gente perdeu um pouco. Tá bom? A gente foi ver um curso da Caroline Stones há um ano atrás. O que mais me impressionou quando eu a vi, o que mais me impressionou? Não foi a roupa dela, não foi o cabelo dela, não foi como ela falava difícil, foi como ela localizava os órgãos. Ou seja, e a impressão que a gente tem que de 85 para agora eu fiquei parado, porque eu não sei localizar como ela. Então são questões básicas e o osteopata não pode perder. Eu me preocupo muito, né? O Zé Eduardo, que trabalha muito com a internet, que é um cara... Nós temos que fazer isso, mas nós não podemos esquecer da essência do osteopata. Essa essência tem que ser preservada, esse conhecimento.
essa busca, essa habilidade manual de identificar tecido, de tocar, saber aonde está, de identificar. Isso eu acho que a gente perdeu um pouco. Tá joia, obrigado. Perfeito, Zezé. Queria passar agora a palavra para o professor José Luiz Martinelli. Por favor, professor. Obrigado, Fábio. Zezé, eu gosto muito quando você fala que o passado precisa ser inspirador, né? E a gente tem que ter atitudes agora para preparar o futuro. Eu acho que é bem inteligente esse pensamento. E pensando no tempo, né, que se passou, 25 anos, né, do seu tempo de trabalho com osteopatia, e o IDOT esse ano fazendo 20 anos, né? Aliás, tomara que essa coisa do coronavírus não atrapalhe o nosso congresso, né, professor Fábio? Que tudo corra bem, que a gente vá lá para o Rio se confraternizar lá, se Deus quiser. Mas assim, Zezé, 20 anos se passaram, né? Desde lá do grupo que se reunia até hoje a realidade do IDOT, né? Esse passado todo, ele traz, obviamente, recordações boas, ruins, aprendizados e etc. Né? Então, o que de fato aconteceu no passado do IDOT e que você quer que se mantenha e o que você quer que o IDOT tenha como diferencial para o futuro dele? Uma coisa que a gente não pode perder, se você me perguntar o porquê que isso é assim, eu não vou saber te dizer. Mas como que eu vou dizer? É o amor que essa instituição desencadeia nos profissionais que estão nela. Então, a gente costuma falar que o IDOT é uma família, que isso é uma coisa bonita de se ver. Eu não sei como que isso foi. É um pouco do IDOT, é um pouco como que o IDOT é uma empresa privada, né? Se a gente for ver como que ela consegue ter gente que gosta tanto dela, né? Você vai pegar, por exemplo, nós estamos fazendo aqui, ninguém está ganhando nada aqui, né? O Fábio fazendo as entrevistas, tudo, e eu liguei para ele para agradecer ele, ele falou: Zezé, estou junto com o IDOT até morrer. Então, essa coisa a gente não pode perder. Eu não sei o que... Isso é o que mais... É o olho brilhar quando a gente fala da osteopatia, mas não é só a osteopatia, isso que é interessante, porque a gente não vê isso em outras instituições, né? Teve aquele osteopata, o Thorsten Lee, eu falei para ele que a gente tinha quase 30 unidades, ele falou, eu falei, com 80 professores, ele falou assim, como é que você consegue? Ele falou para mim, eu falei, eu consigo porque é fácil. Os caras gostam, os caras fazem, entendeu? Não tem, quer dizer, ou seja, para ele é quase impossível lidar com... Para a gente, não. Então, isso eu falo às vezes para as pessoas de fora do IDOT que chegam falando assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cuidado. Eu falo, cara, você não entende o que é o IDOT. Não é assim. Aqui não funciona assim. Aqui não é uma empresa como outra empresa qualquer que você pode pegar tomando medidas como administrativas, colocando o número das pessoas e tirando pessoas. As pessoas se identificam com isso. Não sei o pessoal do marketing, mas é assim que funciona aqui. Então, isso a gente não pode perder. Eu acho que... Também eu não sei o que fazer para não perder. Eu só sei e continuo sendo... Né? E a outra pergunta foi o que nós deveríamos mudar? Não. O que vai se manter de bom do passado, né? E o que você pretende que perpetue para o futuro ou que mude para o futuro do IDOT? Então isso tem que manter. Acho que isso aí é a principal coisa, né? E mudar é igual eu falo, Zé, a gente precisa estar melhorando sempre, né? A gente precisa entender. Eu costumo falar assim, quando o cara achou
quando ele acha, ele olha e fala, nós somos perfeitos, né? Tem uma coisa que me chamou muita atenção ultimamente, que um cara chegou para mim e falou assim, olha, eu não consigo mais assistir os cursos, porque os cursos já não me acrescentam mais. Eu falei, esse cara está em queda livre, ele vai começar a cair. Porque quando a pessoa se acha assim, né? E o idote não pode se acomodar, cara. O idote não pode se acomodar. Ninguém pode se acomodar no idote, né? Tá bom? E eu vejo isso, o idote tem muito isso, né? Estou vendo aqui, a gente tá aqui, eu tô com a minha esposa aqui estudando o dia inteiro, quer dizer, e vocês devem estar fazendo isso aí, tudo para, então, eu acho que essa gana, né, de estar sempre melhorando, isso não pode morrer. Perfeito. Legal, legal. Obrigado, Zé Luiz, pela pergunta e Zezé pela resposta. Queria passar agora para o professor José Eduardo para fazer a sua pergunta. Zezé, eu vou fazer uma pergunta no cunho pessoal, tá? Porque o que acontece comigo, né? Eu, nos últimos anos, eu tenho falado bastante, eu exposto um pouco da minha vida pessoal nas redes sociais também, mostrar um pouco da minha família, falar da osteopatia e tudo. E quando eu vou nas sedes, e é comum aparecer foto sua me ensinando, eu tiro foto quando você está de costas, você me ensinando, a gente fazendo churrasco junto, não sei o quê. E todas as coisas pessoais. Aí, é comum eu ir nas sedes e as pessoas falam assim, como é que é ele na vida pessoal dele, o que ele gosta de fazer. Quando eu falo que você chuta muito bem, que você não tem noção de ver ele batendo na bola, na hora do cofre, sabe? E o pessoal fala, não acredito que ele joga bola, você não tem noção. Aí eu queria que você falasse um pouco das coisas que você gosta fora da osteopatia, que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, que te acalma, que você gosta de fazer para gerenciar seu estresse. Falar um pouquinho dessa parte pessoal aí das pessoas. Ah, Zé, eu sou muito simples, né? Eu sou um brasileirão aí bem gosta de cerveja, churrasco, essas coisas. E gosto de estar com os meus amigos, né? Gosto de estar com as pessoas que eu tenho identificação. Gosto da minha família, gosto de estar com a minha esposa. Minha esposa faz tudo que eu faço, né? Eu sou o coach dela agora de tênis, eu que treino ela. Então a gente fica essas coisas aí. Eu mudei de esporte, né? Alfaro da risada. Então eu sou uma pessoa normal, cara. Eu gosto de pescar, mas não pesco nada, só tenho a tralha, essas coisas. Vida normal, de churrasco, né? Igual todo mundo, cara. Uma vida. Tenho 3 irmãos maravilhosos, tenho uma família maravilhosa. Sou avô agora, né? Pretendo ser pai ainda. Então é um brasileiro comum. E normalzinho. Nada de diferente, nada. Uhum. Muito Bom, bom, Zezé. eu acho que é a coisa mais certa é palmeirense, né? Pode falar isso aí. Muito bom, Zezé. Carne com batata. Perfeito. Zezé, quero te convidar agora, né, para um momento distinto aqui da nossa entrevista, que é o momento papo reto. Nesse momento, farei uma pergunta ou deixarei um tema no ar e o seu desafio vai ser responder em uma palavra, no máximo em uma frase. Tudo certo? Vamos lá. Essa eu quero ver. Vamos lá, vamos começar. Osteopatia. Uma razão de ser. Uma inspiração. Pessoas. Um livro. Meu sagrado eu. Seu maior medo. Morrer. Um grande arrependimento. Não terminar as coisas. Time de futebol.
Sociedade Esportiva Palmeiras, campeão de 1951, antes que você me pergunte. E o melhor time? Sociedade Esportiva Palmeiras. Um hobby? Um hobby? Um hobby. Coisa que eu gosto. Não sei se é um hobby, mas eu luto para ser organizado. Ser diretor-geral do IDOT é? Prazer. Um ídolo? Um ídolo, cara. Rafael Nadal. Família? Tudo. IDOT? Quase tudo. Muito obrigado, Zezé. E Valeu. assim a gente chega ao fim desse programa. Quero agradecer muito a sua presença, agradecer a presença do professor José Luiz Martinelli, Isadora Lessa Moreno, José Eduardo Lima Souza e Paulo Pasco. Gostaria de abrir nesse momento para que cada um pudesse fazer suas considerações finais. Gostaria de começar com você, Zezé. Fábio, eu agradeço. Eu acho que esse tipo de ação é muito legal, porque a gente pode conhecer melhor um pouco as pessoas, né? Os profissionais que estão atrás da formação do IDOT. Então, queria agradecer muito ao pessoal do marketing que está possibilitando isso, aos convidados que estiveram aqui comigo, e falar para os alunos, né, que se mantenham firmes, que é um período que a gente não está perdendo, não, que a gente tem muita coisa para adquirir nesse período, criar um pouco mais de raiz, ficar um pouco mais forte, e que todos vão ter um futuro brilhante pela frente com a osteopatia, e o IDOT não vai medir esforço para que isso ocorra. Tá? Gratidão aos alunos, aos professores, aos organizadores do IDOT, e falar que nós estamos aqui firmes e fortes para vencer essa batalha aí. Um grande abraço a todos. Obrigado. Professor José Luiz Martinelli. Ok. Mais uma vez, gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui com essas pessoas ilustres, né, essa grande reunião aqui, esse bate-papo gostoso. Eu vou falar uma frase aqui que provavelmente acho que ela vem fácil na boca de qualquer professor do IDOT, né? A osteopatia, o IDOT, na minha vida, ele foi um divisor de águas, sem dúvida alguma, né? Inspirado por um outro professor da escola, eu comecei a estudar osteopatia e dali para frente as coisas tomaram rumos muito diferentes e distintos e rumos melhores, graças a Deus. Eu falo isso no âmbito profissional, no âmbito pessoal, financeiro, tudo, né? Então, a osteopatia ela foi um grande diferencial na minha vida e é até hoje, e com certeza é com ela que eu quero morrer fazendo osteopatia, né? Me perguntaram um dia se eu queria me aposentar, né? E aí eu falei assim, talvez sim, mas você vai continuar atendendo? Sem dúvida alguma. Talvez com uma agenda menor, né, de compromissos. O Zezé falou que a gente precisa aprender com essa crise toda que a gente está passando, né? E uma coisa que eu aprendi é talvez tirar o pé um pouco do acelerador, né? A gente fazer a comunhão de tudo, né, ao mesmo tempo é difícil, né, a gente tocar tudo. Mas eu espero que eu possa sempre estar junto com a equipe do IDOT, com essa família mesmo, né? É assim que a gente fala nas aulas, que o IDOT é uma família, eu acredito que seja mesmo, né? A gente tem poucas oportunidades de estar junto com o Zezé, mas quando a gente pode estar próximo, a gente sente essa energia e essa dedicação que ele tem para com o IDOT e esse carinho que ele tem para conosco também, né? Para com todos nós. Então, fica aí o meu agradecimento. Eu espero poder estar colaborando sempre aí da maneira que eu puder colaborar. Um grande abraço a todos. Perfeito, obrigado. Professor José Eduardo. Bom, recentemente eu tive a oportunidade de gravar um vídeo para os alunos que se formaram no Rio de Janeiro e
E eu me peguei, quem me conhece sabe que eu gosto muito de desenhar, né? E eu fiz vários desenhos, já entreguei para algumas pessoas, dei, e eu estou pelejando para fazer o desenho que eu queria dar para o Zezé, de presente, para ele colocar no consultório dele. Aí, eu fiquei olhando muito o símbolo do IDOT, né? O logo do IDOT. O D do IDOT, para quem não conhece, é do sobrenome. Eu acho muito importante, mas uma vez eu escutei o Zezé querendo falar, falou que queria mudar o nome da escola. Eu acho que colocar um nome familiar na escola, no IDOT, ele traz essa herança familiar, né? E para quem não lembra, o símbolo do IDOT, assim, o vermelho dele, para mim, é uma gota de sangue de cada professor, de cada coordenador, e ele vai se preenchendo. Eu vou fazer esse desenho, depois vou mostrar para vocês. O Zezé teve que abrir mão de muitos momentos, né, familiar. A gente, como professor, como coordenador, também abriu mãos de aniversário, de datas especiais. E cada vez que você fez isso, uma gota do seu sangue caiu dentro dessa bolinha vermelha que está atrás da mão, que é a mão que sempre foi estendida pela escola para cada professor, levou a gente a lugares, eu falo por mim, né, que nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar que eu ia chegar. Então, você pode ter certeza, você, aluno que está assistindo essa entrevista, nunca duvide disso. O IDOT, ele sempre vai estar com a mão estendida para te levantar e para te sustentar. Porque o dono dela, o diretor dela, pensa em vocês, alunos, em todo instante. Esse é o recado que eu queria deixar no final. Muito obrigado. Professora Isadora Lessa Moreno. De novo, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a equipe do IDOT, todo o marketing, parabenizar você, Fábio, por essa condução brilhante aí. Acredito que a entrevista foi uma ótima oportunidade e única para mim, e tenho certeza que uma oportunidade para as pessoas que vão ouvi-la depois, de conhecer um pouco sobre a história do Zezé e a história do IDOT, né? Porque não tem como falar de um sem falar do outro, ver todo esse movimento e a preocupação da escola atualmente. E, de novo, foi uma honra estar entre todos vocês aqui e agradeço mais uma vez. Muito obrigado, professor Paulo Pacho. De novo, agradecer, como todos já fizeram. Agradecer também ao Zezé por contar um pouco da história dele. Né? O Zezé é uma lenda, né? Antes ele dava bastante aula, agora ele dá menos aula. Então, muitos alunos conhecem o Zezé de histórias que os professores e coordenadores contam. Então, esse contato mais próximo, mostrar que é uma pessoa muito simples e bem acessível a todos, é bem importante. Que isso é a cara do IDOT, também o IDOT é assim. E mandar um recado para os nossos alunos, né? Que aproveitando que a gente está parado aí na quarentena, que o IDOT não deixa de pensar em nenhum momento em vocês. Eu pelo menos já tive muito do lado de olhar muito o copo meio vazio, agora eu só olho o copo cheio. Então, a gente está aproveitando para estudar, para ficar com a família e para produzir conteúdo e correr atrás dos nossos projetos que vinham e agora eles são, né? Eles são a nossa realidade. Então é isso, tá? Obrigado de novo e um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos e nossos agradecimentos especiais para você que esteve aqui conosco nesse encontro. Deixa aqui seu comentário, quero saber a sua opinião sobre o tema que nós conversamos hoje. Um grande abraço e até o próximo IDOT Entrevista.